aula de hoje, Banco FGV. Diz assim, ó, quanto ao controle administrativo, a sinalha é incorreta. Ele está pedindo aqui, meus amigos, alternativa incorreta, beleza? Alternativa incorreta. Letra A. É possível o exercício do controle administrativo no âmbito dos poderes legislativo e judiciário. Ora, é possível, gente. Lembra que eu falei para vocês que o legislativo... O que é controle administrativo, professor? Controle administrativo é o controle feito pela própria administração pública. Show de bola. Essa administração pública existe aonde? Tipicamente no poder executivo, mas também existe a administração pública no legislativo e no judiciário, de forma atípica, mas existe. Então, meus amigos e minhas amigas, se existe a administração pública no legislativo e no judiciário, então eles também podem realizar controle administrativo. Pode sim, tá bom? Vou dar um exemplo que depois eu falo mais, mas um exemplo disso aqui é o CNJ. O CNJ é um órgão de controle interno administrativo do Poder Judiciário. Letra B. Na seara do controle administrativo se busca a verdade formal e, por isso, o controle administrativo deve constituir-se em processo. Meus amigos, é o seguinte, aqui nós já podemos dizer que há uma ilegalidade, por isso a letra B é o gabarito. Por quê, professor? Porque, veja, pessoal, o que a administração pública deve buscar, isso até é um princípio do processo administrativo. Um dos princípios do processo administrativo é a busca pela verdade material. Ou verdade real, pode ser chamada verdade material ou real, e não formal. O que seria verdade formal? A verdade formal, gente, é verdade documental. A verdade formal é aquilo que está apresentado em documentos. Tá? Só que o processo administrativo, gente, ele deve ir em busca não apenas do que está em documentos, não. O processo administrativo, ele deve ir em busca, na verdade, do que de fato aconteceu. Então, no processo administrativo, no controle administrativo, que pode ou não se consolidar através de um processo, tá? Pode ou não se consolidar através de um processo. Nesse controle administrativo, eu tenho que ter uma busca pelo que de fato aconteceu, mesmo que isso não esteja em um processo, mesmo que isso não esteja em documento. Então, por exemplo, o documento diz que o servidor foi trabalhar naquele dia. Foi trabalhar. Então, o que a gente vai investigar, a gente olha as câmeras, olha o sistema de câmeras, testemunha, e a gente verifica que ele não foi trabalhar. Então, embora esteja provado no documento, mas nós fomos buscar o que de fato aconteceu além do documento. Então, embora o documento afirma e alega que ele foi trabalhar, mas não, a gente foi buscar outras provas, a gente foi em busca da verdade real, da verdade material, e a gente percebeu que ele não foi trabalhar. Portanto, a verdade formal não deve ser buscada, tá, pessoal? Não deve ser o alvo, não deve ser o objetivo. Então, por isso, o controle administrativo deve se constituir-se em processo? Não, ele pode ser constituído em processo ou não, tá? Não está errado a letra B. A letra C. A fiscalização hierárquica, ela abrange controle de legalidade como de mérito. Ok. Controle hierárquico é aquele de cima para baixo, dentro de uma pessoa jurídica. Sim, as autoridades de uma pessoa jurídica, os órgãos de uma pessoa jurídica, eles podem fazer controle de legalidade ou de mérito, não tem problema nenhum.
Lembra que só quem não pode fazer controle de mérito é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode fazer controle de mérito. Até o Legislativo pode, excepcionalmente, em alguns casos pode. Por exemplo, um exemplo que a gente falou, quando há uma aprovação da nomeação do ministro do Supremo, o Senado analisa mérito. É um controle político. O Senado analisa mérito, não só analisa legalidade também, mas não só legalidade, analisa mérito. Analisa se aquele nome é bom para o interesse público ou não. Tá? Então, por esse motivo, o judiciário não tem mérito, mas a fiscalização hierárquica, que é um controle interno, pode ser legalidade ou mérito, sim, sem problema nenhum. Ok, letra D. A impugnação de um edital realizada por um cidadão é um exemplo do exercício de direito de petição. Sim, pode ser direito de petição, pode ser uma representação, pode ser uma reclamação, a depender do caso, tá? A depender do caso, mas pode sim ser um exemplo de direito de petição. E letra E. As corregedorias são órgãos que possuem a função de verificar a atuação dos agentes pelo prisma da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, tá certo? Lembra que as corregedorias são órgãos de controle interno, né, pessoal? Então, sim, elas vão buscar, corregedoria faz o quê? Faz a correção. A corregedoria quer corrigir. Na corregedoria vai buscar a atuação dos agentes para verificar se essa atuação foi legal ou ilegal, foi moral ou imoral, impessoal ou pessoal. Beleza? Essa é a letra D, gabarito. Essa é a questão 3, gabarito, de fato. Letra B de bola. Vamos para a questão 4. Questão 4, a gente finaliza o bloco, que fica um bloco fechadinho sobre controle administrativo. A questão 4, a questão do estilo certo e errado, ela diz que o controle da administração pública sobre os próprios atos pode ser exercido ex officio. Ex officio, gente, é de ofício, tá? De ofício. Pergunta. O controle administrativo, ele pode ser de ofício? Pode. O controle administrativo pode ser de ofício ou provocado. A gente viu isso aqui. De ofício é quando ela mesma faz, provocado é quando alguém pede. Pode ser de ofício quando a autoridade competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato. Certíssimo. Esse controle pode ser de ofício, sim. Tá certa a nossa questão número 4. Tranquilo, gente? Beleza? Então você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Você está aqui com a gente acompanhando a nossa aula. Nós vamos... Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente estar iniciando mais um bloco. Um bloco do tema de controles da administração pública dentro desse nosso curso maravilhoso de Direito Administrativo. Gente, seguinte, aqui no nosso bloco, nos blocos passados a gente tem tratando sobre conceitos, sobre classificação. No último bloco a gente falou sobre controle administrativo. Para no bloco de hoje, a gente fala aqui, ó, sobre controle legislativo, que é o controle feito pelo Poder Legislativo. E a gente vai conversar um pouco sobre esse tipo de controle. Vejam só, pessoal, o controle legislativo, ele pode ser chamado na sua prova também, o controle legislativo, ele pode ser chamado na sua prova também de controle parlamentar. Então, o controle legislativo parlamentar é o famoso mesma coisa. Legislativo parlamentar, mesma coisa. Agora, lógico, aqui vem as diferenças. Nós podemos ter o controle parlamentar, legislativo, parlamentar direto
parlamentar direto, gente, é aquele controle que ele é realizado com auxílio, é o controle que é realizado com auxílio, perdão, o direto é realizado pelas próprias casas legislativas. O controle parlamentar direto é aquele controle realizado diretamente pelas casas legislativas. O controle parlamentar direto é o controle feito pela própria casa legislativa. Então, por exemplo, é aquele controle feito pelo próprio Congresso Nacional, pela própria Câmara, pelo próprio Senado. É o controle que é feito no âmbito do Estado, é o controle que é feito pela própria Assembleia Legislativa, no âmbito do município, feito pela própria Câmara Municipal. Esse é o controle parlamentar direto. Mas nós temos também, gente, esse controle indireto. O controle parlamentar indireto, gente, é aquele controle realizado com auxílio dos tribunais de contas. O controle parlamentar indireto é aquele controle feito pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Então, quando o Tribunal de Contas está atuando, eu posso dizer que está havendo controle parlamentar indireto. Controle parlamentar indireto, tá? Vejam só, esse controle parlamentar direto pode ser chamado na sua prova de controle político. É a mesma coisa. E o controle parlamentar indireto pode ser chamado de controle financeiro. Controle parlamentar direto pode ser chamado de controle político. E o controle parlamentar indireto pode ser chamado de controle financeiro. Tranquilo, gente? Beleza? Ok, vamos trabalhar alguns exemplos sobre esses controles que você vai ver a partir de agora. Vejam, exemplos de controle parlamentar direto. Eu até falei para você, quando a gente estava conversando sobre controle legislativo, eu dei um exemplo. Congresso Nacional julgando as contas anuais do presidente da República. Quando o Congresso julga anualmente as contas do presidente da República, nós temos um caso típico de controle parlamentar direto. Outro exemplo, trata-se das CPIs. O que são CPIs? São comissões parlamentares de inquérito. Quando a CPI está atuando, também temos o controle parlamentar direto. Quando o Senado Federal vai aprovar a nomeação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, controle parlamentar direto. Eu trago um exemplo aqui que é o controle da CPI, prevista no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição. Um exemplo para você entender, tá? Como é que funciona. O parágrafo 3º diz assim, ó: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Essas comissões serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado, no prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Pessoal, vamos analisar aqui, gente, alguns detalhes da CPI, tá? A CPI, pessoal, ela tem alguns detalhes importantes. Primeiro, vou falar algumas características gerais, depois a gente destaca aqui na tela para você. Gente, vejam só. O que é a CPI? A CPI é uma comissão criada no Poder Legislativo,
Então, pode ser uma CPI no Congresso, pode ser na Assembleia, pode ser na Câmara de Vereadores, Poder Legislativo. E tem como objetivo investigar um fato que ocorreu, fato este ilegal, investigar esse fato, levantar elementos de investigação para que seja, se for o caso, para que haja a responsabilização de uma pessoa pela prática de um ato ilegal. Esse é o CPI. Então tem várias CPIs que estão na história aí. O caso mais recente é a CPI da Covid, né, para investigar omissões praticadas por governantes, por autoridades públicas. Beleza. Pessoal, o seguinte, vejam que ele fala assim, as comissões parlamentares, outro ponto importante da CPI. A CPI, se eu falar do Congresso, se eu for no ponto de vista do Congresso Nacional, a CPI, pessoal, ela pode ser realizada, a CPI pode ser realizada apenas pelo Senado, apenas pela Câmara ou mista, tá? A CPI não vai ser todo o Congresso, não, é uma comissão. Então, por exemplo, se for a CPI do Senado, é uma comissão do Senado, uma comissão de senadores. Então não são todos os senadores, não são todos os 81 senadores, não. São partes de senadores. Alguns desses senadores vão fazer parte da CPI e vão fazer seus trabalhos de maneira separada. Assim acontece na Câmara e assim acontece quando é mista. Mista é quando nessa CPI eu tenho senadores e deputados federais. Vão investigar determinado fato. Então, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios da autoridade judicial. Olha que importante. Olha que importante. Poder de investigação próprio das autoridades. Professor, o que é que significa isso? Gente, quando ele fala que a CPI tem poder de investigação próprio da autoridade judicial, isso quer dizer, gente, que a CPI, no que se refere à investigação, ela tem poder judicial, ela tem poder de magistrado. Ela pode convocar, ela pode determinar uma coerção, uma condução coercitiva, ela pode determinar a quebra de sigilo, enfim. A CPI ela pode adotar para investigar, ela pode adotar medidas judiciais, próprias de autoridade judiciária. Aí ele fala, além de outros previstos nos regimentos nas respectivas casas, pode ser criada pela Câmara, pelo Senado, em conjunto, que é a CPI mista, ou separada. Ela pode determinar a quebra de sigilo, enfim. A CPI ela pode adotar para investigar, ela pode adotar medidas judiciais, próprias de autoridade judiciária. Aí ele fala, além de outros previstos nos regimentos, nas respectivas casas, pode ser criada pela Câmara, pelo Senado, em conjunto, que é a CPI mista, ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos membros, ou seja, para que haja abertura de uma CPI, se for do Senado, pelo menos um terço do Senado tem que aprovar. Pelo menos um terço não é nem aprovar, é requerer. Pelo menos um terço do Senado tem que requerer. Pelo menos um terço da Câmara tem que requerer, por exemplo. Tá? Gente, a CPI, ela vai apurar fato determinado. Por exemplo, eu não posso abrir uma CPI dizendo assim, nós vamos investigar os casos de corrupção no Brasil através da CPI. Aí não tem como, gente. É um fato indeterminado, né? Porque essa CPI, se fosse investigar todos os casos de corrupção no Brasil, aqui para nós essa CPI não ia terminar nunca, né? E não pode ficar sem terminar nunca, por quê? Porque a CPI tem prazo certo. Tem que ter prazo determinado. Então, primeiro, a CPI vai investigar um fato específico.
a gente vai investigar um ato de compra ilícita, uma omissão no que se refere à compra de insumos para combater Covid. Então, veja, fatos determinados. E tem prazo determinado, prazo certo. Quando começa a CPI, a gente já tem que saber quando é que ela tem prazo para terminar. Embora, em alguns casos, possa haver uma prorrogação do prazo, mas a regra é que tem que haver esse prazo certo. Beleza, tranquilo? Gente, as conclusões da CPI, se for o caso, serão encaminhadas ao MP para que ele promova a responsabilidade civil ou criminal. Veja, pessoal, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é para que responsável promova pela a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Não julga, tá, gente? O que a lei diz é que o que a Constituição diz é que a CPI ela tem poder de investigação próprio da autoridade judicial. Poder de investigação, ela investiga. Mas depois que a CPI termina, gente, todo o seu relatório, todo o seu resultado, se for verificado, se for concluído nesse relatório que alguém deve ser responsabilizado, civil ou criminalmente, aí esse relatório, esse trabalho da CPI deve ser encaminhado ao Ministério Público. E o Ministério Público vai promover. Então, por exemplo, a CPI terminou e tem grandes indícios que uma autoridade X praticou uma ilegalidade, precisa ser preso, praticou um crime. A CPI não vai julgar. Então a CPI pega o relatório, encaminha ao Ministério Público e o Ministério Público vai promover a denúncia criminal dessa autoridade. Quem vai julgar é o juiz de direito, o magistrado. Então a CPI ela vai ser uma investigação. Tudo bem? Então citei e expliquei a CPI para você como um exemplo de controle parlamentar direto. Ok. Meus amigos, controle parlamentar indireto. Controle parlamentar indireto. Gente, o controle parlamentar indireto pode ser chamado de controle financeiro, conforme a gente falou. É o controle feito com auxílio dos tribunais de contas. E esse controle que é feito com auxílio dos tribunais de contas, pessoal, ele tem um foco nos aspectos contábil, financeiro, aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Para facilitar para a sua prova, você pode entender que o foco é nos aspectos. Qual foco? O foco do controle financeiro, ele acaba sendo nos aspectos. O que são os aspectos COFOP, professor? Aspectos contábil, orçamentário, financeiro, operacional, e patrimonial. Então, esse é o foco dos aspectos, esse é o foco do controle financeiro, aspectos conforme, tá? Então, veja que é um controle mais voltado, pessoal, um controle mais voltado para a investigação, para a utilização, a investigação da utilização de verba pública, de recurso público. Já, quando a gente for trabalhar sobre, vou ler com você o artigo 70, a gente vai ver qual é o foco, de fato, dessa fiscalização conforme. A fiscalização que é mais voltada, de fato, para a utilização de verba pública.
contábil, orçamentário, financeiro, operacional, por quê? Porque é um patrimonial, finanças, dinheiro público. Então, por isso que foca na área orçamentária, financeira, operacional, patrimonial. Tá bom? Beleza? Meu amigo, minha amiga, neste bloco eu quero ainda falar com você e conversar sobre tribunais de contas e quais são os tribunais de contas que existem. Tá? A partir de agora a gente vai focar no controle financeiro. Esse controle, pessoal, parlamentar indireto é o que mais está em prova no controle parlamentar. Sobre o controle parlamentar, você precisa conhecer alguns exemplos, conhecer o significado, o conceito, para que serve, mas ela traz muita coisa sobre o controle parlamentar indireto. Vejam, para a gente saber o que é o controle parlamentar indireto, eu preciso conhecer os tribunais de contas. Quais são os tribunais de contas que existem, professor? Vejam, pessoal, TCU, TCE, TC dos municípios, TCM. Vamos investigar o que é isso daqui. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte. O TCU é o mais comum, é o que a gente mais fala, tá? O TCU, Tribunal de Contas da União. Só existe um no Brasil inteiro, porque ele é da União. Então só existe uma União, portanto só existe um Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, gente, ele pertence à União. Ele fiscaliza as contas da União. Fiscaliza não só da União, tá? Ele fiscaliza, digamos, a informação mais correta é o seguinte: ele pertence à União, o Tribunal de Contas da União, ele é de propriedade da União, é um órgão de propriedade da União e ele fiscaliza as contas federais. O que é que isso significa? Ele fiscaliza o dinheiro público federal. Ele fiscaliza a verba pública federal. Então, gente, onde houver dinheiro público federal, vai ter um TCU lá. Inclusive, pode acontecer no seguinte caso. Existem, por exemplo, convênios administrativos. A União, através de um convênio, ela envia dinheiro, ela faz um repasse de verba pública para o Estado, para esse Estado fazer uma obra, por exemplo, ou fazer um determinado programa, enfim. Pessoal, quando a União passa dinheiro público, veja, o dinheiro que a União passa é um dinheiro federal, dinheiro público federal. Então o TCU, ele vai investigar a União, vai investigar a gestão do dinheiro pela União, sim. Mas a partir do momento que a União passa a verba pública para esse Estado, o TCU vem acompanhando. Então, quando o dinheiro vai para o Estado, o TCU está no rastro desse dinheiro. Ele vai farejando esse dinheiro. E quando o Estado que recebeu esse recurso federal, quando ele vai gastar o dinheiro, a União vai fiscalizar essa despesa, vai fiscalizar a utilização do dinheiro federal, o TCU vai fiscalizar a utilização da verba federal pelo Estado. Vai acontecer isso, tá, gente? Então veja, o TCU fiscaliza as contas federais, o TCU fiscaliza o dinheiro público federal. Então, se o dinheiro público federal está sendo usado pela União, o TCU fiscaliza. Mas se o dinheiro federal está sendo usado por Estado ou município, o TCU fiscaliza da mesma forma. Beleza. TCE. Gente, o TCE é o Tribunal de Contas do Estado. Esse Tribunal de Contas do Estado, ele vai existir em cada estado. Então, tem vários TCEs. Cada estado tem um. Todo estado tem, professor? Todo estado tem. Todo estado do Brasil tem TCE. Tá? Então, o Tribunal de Contas do Estado, o estado da Paraíba, o estado de São Paulo, do Rio Grande do Norte, da Bahia,
Goiás, todo estado tem um TCE. Esse TCE, portanto, ele é um órgão público que pertence ao estado que ele faz parte. Ele é de propriedade do estado. Ele fiscaliza as contas de quem, professor? Aqui é onde a mágica acontece. O TCE, ele fiscaliza as contas estaduais, mas ele também fiscaliza as contas municipais. Municipais, sim. O TCE, ele é responsável por fiscalizar as contas de todos os municípios que pertencem ao estado que ele atua. Então, por exemplo, gente, o TCE, TCE Paraíba. O TCE Paraíba, ele fiscaliza as contas de todos os municípios que estão dentro do estado da Paraíba. Então, suponhamos, está longe de ser, mas suponhamos que isso aqui é o mapa da Paraíba, tá? O estado da Paraíba. Dentro desse estado tem vários municípios. Então tem João Pessoa aqui, tem os demais municípios, tem vários municípios, tá? Tem vários, 223 municípios dentro do estado da Paraíba. Veja, o Tribunal de Contas do estado da Paraíba, ele vai fiscalizar e vai atuar no controle externo das contas do próprio Estado, da pessoa jurídica Estado da Paraíba e dos órgãos e entidades estaduais da Paraíba, mas o TCE Paraíba também vai fazer controle sobre dinheiro público, sobre as contas de todos esses municípios que estão dentro do Estado da Paraíba. Todos esses municípios, portanto, não precisam ter um Tribunal de Contas próprio, não. Porque quem fiscaliza as contas desses municípios é o próprio TCE. Tranquilo, gente? Beleza? Ok, vejam só. Esse é o TCE. Só que existem alguns estados, pessoal, que têm a figura do TC dos municípios, ou seja, Tribunal de Contas dos Municípios, e pode ser chamado também de TCE dos municípios. O que é isso, professor? Tribunal de Contas Estadual dos Municípios. Gente, o TCE dos municípios, ele é um órgão que pertence ao Estado. Mas é dos municípios, mas ele é de propriedade do Estado, ele pertence ao Estado. E esse órgão que pertence ao Estado, ele fiscaliza apenas as contas municipais daquele Estado, dos municípios que estão dentro daquele Estado, melhor dizendo. Veja, um exemplo onde existe TCE é na Bahia. Na Bahia, não só a Bahia, tá? No Brasil tem uns 3 ou 4 estados que tem TCE dos municípios. Não tem muitos, não. Tem poucos. Bahia, Goiás, por exemplo. Vejam, pessoal, no estado que tem TCE dos municípios, o que é que vai acontecer? O TCE não vai ter essa dupla função, não. Como é que acontece na Bahia? Na Bahia acontece assim, ó, e nos outros estados que tem TCE dos municípios. Lá na Bahia, o TCE Bahia, o TCE BA, o TCE Bahia, ele pertence ao Estado, ele vai cuidar de fiscalizar apenas as contas estaduais, apenas as contas que envolvem dinheiro público estadual. As contas dos municípios que estão dentro do Estado da Bahia não serão fiscalizadas pelo TCE, serão fiscalizadas pelo TCE dos municípios. Então, gente, o Estado que cria um TCE dos municípios, ele basicamente pega o TCE e divide. Ele basicamente pega o TCE e divide em dois. Uma parte, um segmento vai ficar apenas responsável pelo dinheiro público estadual, pelas contas estaduais, e a outra parte vai ficar responsável pelo dinheiro público municipal, por todos os municípios daquele estado. Então aqui é o
o TCE, essa parte do TCE que vai ficar com as contas estaduais, continua sendo chamada de TCE, e essa outra parte vai ficar fiscalizando os dinheiros, as verbas municipais daquele estado, vai ser chamada de TC dos municípios ou TCE dos municípios. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. TCM, professor. Aqui tem uma peculiaridade, hein, gente? No TCM existe uma peculiaridade interessante, importante. Qual é? Veja só. O TCM é um Tribunal de Contas municipal. Se o TCM é um Tribunal de Contas municipal, ele pertence ao município. O TCM, ele pertence ao município, tá, gente? Ele é de propriedade do município. Ele é de propriedade do município, tá? E ele fiscaliza as contas de quem? Especificamente daquele município. As contas municipais daquele município específico, não é de todos os municípios, não. Um exemplo, dois exemplos, tá? Que são os únicos no Brasil. Onde tem TCM, professor? Só existe TCM hoje em Rio de Janeiro, capital, e em São Paulo, capital. Por que só esses dois? Porque, veja, a Constituição Federal, em 88, ela proibiu que fossem criados novos TCMs. Então, a Constituição Federal, lá em 1988, ela vedou, ela proibiu que os municípios criassem novos tribunais de contas municipais. Porém, os TCMs que já existiam, a Constituição permitiu que eles continuassem existindo. Então ela diz, é vedada a criação de novos tribunais de contas municipais. Agora, os que já existem podem continuar. Então, existe ainda no município de São Paulo e no município de Rio de Janeiro, porque já existiam antes da Constituição Federal e eles decidiram manter. Como é que vai acontecer lá, pessoal? Acontece o seguinte, vamos lá, eu tenho aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, tá? No estado de São Paulo, eu tenho aqui o município de São Paulo, por exemplo. O TCE São Paulo, ele vai fiscalizar as contas. Ele vai fiscalizar as contas do estado de São Paulo, dos municípios que estão dentro do estado de São Paulo. O TCE também vai fiscalizar, porque lá não existe TCE dos municípios, por exemplo. Ele vai fiscalizar as contas dos municípios que estão dentro do estado de São Paulo. Ele só não vai, vejam só, ele só não vai fiscalizar as contas da capital São Paulo. Por quê? Porque a capital São Paulo tem um TCM. Então, quem vai fiscalizar as contas da capital São Paulo é o próprio TCM. Então, nesse caso, o TCE vai fiscalizar as contas do estado, dos municípios que estão dentro do estado, salvo da capital, porque a capital tem um TCM próprio. Então, esse TCM, ele pertence à própria capital São Paulo, ele fiscaliza as contas da própria cidade, apenas da própria capital São Paulo. Tranquilo, gente? Beleza? Então veja aqui justamente quais são os tipos que eu queria trazer para você. Quais são as espécies de Tribunal de Contas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Maravilha! O que é que a gente vai conversar agora? Eu vou conversar agora com você. Nós vamos iniciar a leitura de alguns dispositivos constitucionais. Eu vou conversar com você agora sobre o artigo 70, caput e parágrafo único, ainda nesse bloco, tá? Depois, no próximo bloco, a gente continua nos demais artigos e dispositivos constitucionais. Veja, o artigo 70,
ele vai falar sobre a fiscalização CONFOP. Ele diz assim: a fiscalização CONFOP, que é justamente essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, essa fiscalização CONFOP será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Portanto, gente, essa fiscalização CONFOP, ela vai ser realizada pelo controle externo e interno. É importante destacar, pessoal, quem é, professor, que vai ser fiscalizado. O caput, ele traz de maneira mais genérica, de maneira geral, ele diz, quem é fiscalizado aqui é a União e as entidades da administração direta e indireta. Então, vai ser fiscalizada a União, que vai sofrer esse controle, e também as entidades da administração direta e indireta. Ok. Só que o parágrafo único, ele abrange mais, tá, gente? O parágrafo único tem que dizer assim, olha, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda o que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte: lembra do que eu te falei um pouco atrás, quando a gente conversou sobre o controle financeiro, sobre o TCU? Eu disse assim, olha, onde houver o dinheiro público federal, o TCU vai no rastro. Isso se aplica para o TCE. Onde há dinheiro estadual, o TCE vai no rastro. Onde há dinheiro municipal, o TCE vai no rastro. Ou o TCE dos municípios, ou TCM, conforme o caso. Então vejam, pessoal, quem é que deve prestar contas? Quem vai se submeter a controle? Quem prestar contas? Quem se submete a controle? Qualquer pessoa, gente, física ou jurídica, que administra dinheiro público, que recebe, que administra, que utiliza, que guarda, que gerencia dinheiro público, patrimônio público. Então, por exemplo, se a União passa dinheiro público para uma entidade privada, essa entidade privada vai sofrer controle do TCU. Não é bacana, não é interessante? Por que, professor? Ora, porque houve esse repasse de dinheiro público. Então não importa onde o dinheiro público esteja, pessoal. Se o dinheiro público está de posse, se o dinheiro público está de posse de uma empresa privada, de uma ONG, de uma associação, de um sindicato, não importa. O TCU é fiscalizado. Porque onde houver o dinheiro público, haverá controle. Haverá o controle. Tranquilo? Então qualquer pessoa, pessoa jurídica, vai prestar contas se administrar, se guardar, se gerenciar, se receber, se utilizar o dinheiro público, a verba pública, o equipamento público. Tranquilo, meu amigo e minha amiga? Vamos encerrando por aqui o nosso bloco. Vamos encerrando o nosso bloco por aqui. Então, nesse bloco de hoje, a gente falou sobre controle, começou a falar sobre controle legislativo,